irmãs, meus irmãos, mariados, são crentes em Jesus, isso é que é mais importante. Esta manhã vamos ler o Evangelho de São Mateus, dá-se o Evangelho segundo São Mateus, quando era miúdo era o Santo Evangelho segundo São Mateus, o Santo Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, agora é só São Mateus e Mateus. Parece que a tinta que está cara e vou-lhe retirando palavras. Mas a palavra que está lá escrita, São Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos e a certa altura ele chegou-se, versículo 13, chegou-se às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou uns profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Isso é comigo que estava mais sabido. Vós quem dizeis que eu sou? Vós, meus amigos, que andais comigo todos os dias, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Estas últimas semanas tem vindo ao meu coração e à minha mente esta afirmação do Senhor Jesus do versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma palavra que a mim me encanta. O Senhor Jesus dizia que a igreja é minha igreja. Aquilo que nós podemos dizer que é nosso, temos um certo simpatia, uma certa intimidade. Nós dizemos: isto é meu, foi eu que criei, foi eu que fiz, foi eu que comprei, foi eu que adquiri. O Senhor Jesus então diz que a igreja é minha. Diz outra palavra ainda, que edificarei. Sou eu que edificarei a minha igreja. A igreja é minha, sou eu que edificarei. Não é a igreja de mais ninguém, é a igreja do Senhor Jesus. E diz ainda outra palavra que me chamou muita atenção. Ele diz: e as portas do inferno, nesta versão, ou as forças da morte, não prevalecerão contra ela. Minha igreja, sou eu quem me edifico, de tal forma que as forças da morte ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma pergunta me surgiu na minha memória. Que tipo de edificação pode ser construída de tal forma que resista à morte? O betão, o cimento armado, aquelas coisas que os construtores põem lá, aqueles materiais, põem para construir um edifício, todos eles podem ser abalados. Os engenheiros, os arquitetos, nos nossos dias, eles procuram primeiro inteirar-se da natureza do terreno onde vão fazer um edifício, talvez até procurar saber se está sujeito a abalos sísmicos, tremores de terra, ventos, etc. E construir uma casa, um edifício aqui na Maia, não é o mesmo que construir no deserto, nem é o mesmo construir no Pantanal ou numa floresta. Todos eles têm que ter alicerces que correspondam ao estado
às intempéries e também ao estado de caverna. São devidamente estudados. E o Senhor Jesus diz que vai fazer o edifício, a sua igreja, de tal forma que ela vai resistir às forças da morte. E uma ideia veio à minha mente. O que resiste à força da morte, o que resiste à morte é só a vida. Só a vida é o único ingrediente, se quisermos chamar assim, o único material que pode resistir à morte. E na verdade pus-me a ver e meditar, tirar alguns apontamentos e, na verdade, a Igreja de Cristo está baseada sobre a vida. O fundamento da Igreja do Senhor não é um fundamento de morte, mas um fundamento de vida. Eu lembro ali em João 3,16, um versículo que é universalmente conhecido, que diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós podemos encontrar aí os fundamentos da Igreja. Deus, o eterno Deus, é o Deus da vida, o autor da vida, o dador da vida. O seu Filho Jesus entregou a sua vida para dar vida àqueles que viessem a crer nele. A crença ou a fé, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado e a crença é nos dada por Deus, escreve São Paulo aos Efésios, também Judas, no versículo 3 da sua epístola. A crença ou a fé é dada aos crentes. Portanto, este fundamento é um fundamento sólido e válido. É o fundamento em que a Igreja está fundamentada. Estamos fundados no amor de Deus. Estamos fundados no sacrifício do Filho de Deus. E temos a fé que nos leva ao arrependimento e nos leva a Deus, pela qual, através do qual, nós também temos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Dizia o Senhor Jesus com autoridade que às minhas ovelhas eu dou-lhes a vida eterna. E acrescenta, São João 6,28, e acrescenta, e ninguém as pode arrebatar da minha mão. E meu Pai que nos deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Nós, como membros da Igreja, como pedrinhas dessa Igreja, nós estamos solidamente edificados. Estamos edificados no amor de Deus, no sacrifício do Filho de Deus, e na fé ou na crença que temos o Espírito Santo que pôs no nosso coração para podermos ter a vida eterna. Então, que edifício pode ser construído de tal forma que resista às forças da morte, às forças do mal, às forças do mundo? E nós sabemos, meus irmãos, que já a Igreja existe há 2000 anos, talvez mais, talvez menos. Os cálculos diferem uns dos outros. 2000 anos. E nunca existiu, não tem existido, através da história do homem, organização, seja lá o que for, que tenha sido tão combatida, tão assediada pelo mal, pelas forças do mal, como a Igreja de Cristo. Hoje, mais que nunca, Satanás, percebendo que o seu fim está próximo, o seu domínio está próximo, e ele redobra os seus esforços para fazer destruir a Igreja. Mas nada mais faz do que algumas moças, alguns superficiais, e ela não cai, ela continua a permanecer. Estes dias, últimas semanas, temos assistido às notícias que a Igreja na Síria estará reduzida a um terço, muitos dos crentes fugiram para fora, países estrangeiros, outros morreram, foram mortos, e outros que se reúnem lá nos escombros, as bombas a cair, os tiros a zoar ou a zulir, não sei como é que se diz, e eles
Estão a ler Reunidos, a igreja permanece fiel. Porquê? Porque ela está edificada sobre um fundamento sólido, fundamento de vida. Uma vida que está nas mãos de quem é a vida, daquele que é a vida, e da qual nem Satanás, com todo o seu esforço, pode retirar. Tem uma base forte. A igreja tem uma base forte. Deus amou, amor puro. Deus entregou o seu Filho, dádiva de vida. O seu Filho é a própria vida, um sacrifício santo e agradável a Deus, e para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. São Paulo aos Efésios diz que a nossa construção está fundamentada sobre os apóstolos, sobre os profetas e em Cristo. Nós vamos ler daqui a pouco essa passagem também. Por isso a igreja se aguenta, porque o amor de Deus é contínuo. O amor de Jesus é contínuo. Apocalipse 1:5. O sacrifício do Filho foi feito uma vez por todas e tem valor eterno. Dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, afirma o edificador da igreja. Assim crendo, todo aquele que nele crê, João 3,16. Assim crendo, todo aquele que nele crê, aquele que tem esperança, tem fé, crê para a salvação, crê porque sentiu o peso do seu pecado e creu que somente, nós cremos, somente o Senhor Jesus nos pode tirar esse peso, nos pode perdoar o nosso pecado pela fé que temos nele. Então esta base, este alicerce, este fundamento é um fundamento de vida para garantir vida na sua igreja. Estamos bem seguros, não é? Nas mãos do Pai, nas mãos do Filho, nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. Fundamento de vida. Sim, sobre estes valores divinos, cuja pedra principal é Cristo, porque São Paulo escreve aos Coríntios, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundado na doutrina dos apóstolos e fundado nos profetas, nas profecias dos profetas. São Paulo ainda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, noutro enquadramento, ele afirma que a pedra deste edifício, a pedra principal, a pedra é Cristo, como diz também em Efésios, capítulo 2, versículo 20, e concorda com ele o apóstolo São Pedro, que também diz que a pedra é Cristo. Daí que, às vezes, temos dificuldade em fazer entender esta passagem, que eu até costumo ler de outra forma, aqui em Mateus 16:18, pois também eu te digo, vou ler o versículo 16. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se nós juntarmos os 4 evangelistas, nós temos outra leitura mais completa, que diz assim, que nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus, no versículo 18, diz que não foi, no versículo 7, diz que não foi a carne, nem o sangue quem te revelou, não foi a tua inteligência, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que sobre esta pedra, e omito o Espírito, sobre esta pedra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. As portas da morte, do inferno, não terão domínio sobre ela, não persistirão, prevalecerão contra ela. Eu retirei porquê? Porque há muita confusão. Pedro é porta, Pedro não é porta. Nós sabemos que o apóstolo São Pedro, ele mesmo disse, é pedra, perdão. Pedro é pedra, Pedro não é pedra. Nós sabemos que o apóstolo São Pedro diz que Jesus é a principal pedra da Escritura. O apóstolo São Paulo, em 3 passagens diferentes, afirma que a pedra é Jesus. Então, o que é que ficamos? A pedra é Jesus ou é Pedro? Ficamos nesta dúvida. Se Pedro fosse a pedra, no ano 68, ele foi morto, ficava a igreja sem pedra. Não faz sentido.
era uma pedra de morte. A igreja tinha que ser edificada de tal forma que não fosse derrubada pela morte. Então Pedro não podia ter sido. Este grande apóstolo do Senhor era um apóstolo notável, foi um apóstolo notável, mas teve os seus dias. No ano 68 foi assassinado pelos inimigos, os adversários de Cristo. Claro que se pode arranjar, como se arranjou, uma sucessão apostólica que é estranha ao Evangelho, é estranha às epístolas, não existe em parte nenhuma. Seria então João, o apóstolo João, até ao ano 95 há a história dele, depois já não mais, terá durado até o ano 95, mas depois mais apóstolos, quer dizer, uma sucessão de apóstolos, até aos dias de hoje havia muitos apóstolos, não é? Mas a palavra de Deus fala em 12 apóstolos. Li um artigo muito bem feito, muito bem mal feito, até a linguagem muito convincente de alguém que sabe escrever, sem dúvida alguma, e avientando a hipótese, a possibilidade de haver mais do que 12 apóstolos. Dizia a certa altura, e por que não mais? E por que não 3 ou mais? Quando eu li aquele artigo, no fim, digo assim, aqui qualquer coisa que nos joga. Apocalipse, capítulo 22, salvo erro, 22 ao 21. Capítulo 21, não tinha isso nos meus apontamentos, mas é 21. São João já vendo a cidade, a nova cidade de Jerusalém, da sua visão. E chega no capítulo 14, diz assim, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos, ou de cada um dos 12 apóstolos. Então pode haver mais 12, como é os outros 30, 40 apóstolos, não, os 12 apóstolos. Assim, o apóstolo Pedro não podia ter sido. Ele mesmo diz que Cristo é a pedra fundamental da esquina, no qual toda a igreja está assente, e foi ele mesmo que deu a sua vida pela sua igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, escreve o apóstolo São Paulo. Meus irmãos, esta igreja existe desde o princípio. Jesus foi o seu construtor, é o seu edificador. A igreja está baseada nos seus ensinos dos apóstolos e dos profetas. Eu quero lembrar que quando foi feito, digo bem, o primeiro sermão na igreja, que está no capítulo 2 dos Atos, o apóstolo São Pedro, foi ele que proferiu, ele menciona muitas vezes os profetas para apresentar o seu Jesus. Então a igreja está fundada sobre o ensino dos apóstolos e sobre o ensino dos profetas. Se quiserem pôr ao contrário, bem podem pôr. A verdade é que a igreja está bem fundamentada em factos reais, em acontecimentos que tem dado prova até ao dia de hoje que é a Igreja de Cristo sempre permaneceu. Eu queria ler convosco ainda Efésios capítulo 2, versículos 20 a 23. 20 a 23. São Paulo aos Efésios capítulo 2, verso 20. Falando acerca da igreja, dos crentes, diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta palavra é notável. A igreja foi edificada para crescer. Só pode crescer quem tem vida. Quem não tem vida não cresce. A igreja é constituída, segundo o apóstolo Pedro aqui,
e também mais adiante, Paulo, aliás, aqui, e também mais adiante o apóstolo São Pedro, vamos ler também esses versículos. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2, primeira Epístola do apóstolo São Pedro, que é depois de Hebreus, capítulo 2, e ele diz assim, no versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como menino novamente nascidos no leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Estamos a falar em crescimento da igreja. Se é que já provaste que o Senhor é grego, chegando-vos para ele, pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós, também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo obedientes, para o qual também fostes destinados. Então o apóstolo Pedro aqui segue a mesma linha de pensamento de Jesus. Fala por edificar, construção, fala em pedras. Vós, pedras vivas, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para crescer, edificados para crescer. Pedras vivas não existem, não nasceram ali na Serra da Feita, diz que há lá dessas pedras, não? Já lá se vai ver, não consigo vê-las. Pedras vivas, a pedra tem energia atómica. A vida só existe na biologia. Os homens, animais e plantas têm vida. Mas o apóstolo Pedro usa essa figura. Eu gosto mais da figura que o São Paulo dá acerca da igreja, Romanos capítulo 10, onde ele compara a igreja a um corpo. O corpo tem muitos membros. O corpo tem muitos membros e cada membro foi atribuída uma função. A função da mão não é a mesma função do pé, nem da perna é a mesma do braço. Do ouvido ou do nariz são funções diferentes. A igreja, como membro, explica São Paulo, como corpo, ela tem membros aos quais foi dada uma responsabilidade, pelo menos, de executar a obra, uma tarefa. Deus nos tem colocado na igreja para que ela cresça. E é só dessa forma que ela pode crescer. Os membros trabalhando em comunhão, os membros, os braços, as pernas, trabalhando em ligação uns com os outros, podem produzir obra orientados pela cabeça, pois São Paulo diz que tem uma cabeça. A igreja tem um corpo, tem uma cabeça. Não é bicéfala, nem tricéfala, como a história nos apresenta algumas situações dessas. Só tem uma cabeça que orienta todo o corpo. Essa cabeça manda em todos os membros. Ninguém pode ocupar o lugar da cabeça, porque é o Senhor Jesus dizendo. A cabeça é Cristo. Nós somos membros, temos o privilégio de sermos membros desse corpo do corpo da igreja. O que é que eu sou? Uma mão, não sei. Um dedo, talvez um dedo mais pequenino, talvez menos que este dedo. Terei um órgão que eu sei que sou, com certeza, pela graça de Deus, um membro do corpo da igreja. Tenho uma função para executar. E devo executá-la. Porque só a igreja sofre. O corpo sofre. Eu fui à médica e a médica disse que eu tinha este dedo assim, não mexia, o mínimo, e a médica, eu disse à médica que não podia tocar nenhum membro,
posso tocar violino, senhor doutor. E ela disse, olha, vou-lhe pôr o dedo a tocar violino. Mas não vai ficar direito. Bom, o menos toca violino e toca. Já chega lá a palma da mão. Mas faz diferença. Os membros doentes vêm incomodar todo o corpo. Eu tive que estar no hospital 2 noites ou 3 noites por causa disto. Todo o corpo ficou ali paralisado, parado, sem fazer nenhuma, a não ser comer. Estava ali. Quando um membro está doente da igreja, está doente, os outros sofrem com ele. São Paulo diz isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros porque estamos ligados uns aos outros. Nós estamos ligados pelo amor de Deus, pela comunhão que devemos ter uns com os outros. Eu tenho aqui uma série, umas folhinhas que fiz e trouxe para os anciãos, claro, estes são autoridades da igreja aqui, acharem por bem, que mostra aqui as ligações, os tendões, os membros, os nervos que nós devemos ter para nos ligarmos uns aos outros. Apresentei, tirei da Sagrada Escritura 12 ligações, 12, todas escritas. Em Braga até sugeri que os crentes pusessem na Bíblia para saberem os membros que nos ligam, os membros não, as ligações que nós devemos ter uns com os outros para funcionarmos bem. Diz, primeiro pus por ordem alfabética, segundo a Bíblia, tende paz uns com os outros, servir-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros. Isto são ligações que permitem que nós tenhamos uns com os outros. E se uma destas ligações for cortada, nós temos que ser operados e ir lá ao seu doutor para refazer a ligação, para estarmos outra vez bem com os outros nossos irmãos. Mas, de facto, meus irmãos, nós temos ligações como membros do corpo de Cristo, nós temos ligação uns com os outros. Precisamos nos relacionar uns com os outros, estar mais próximos dos outros. Eu não estou a imaginar que o meu braço possa pôr lá na mesinha da cabeceira e no resto do corpo levar a dormir descansado. O braço tem que estar junto ao corpo para ajudar naquilo que for necessário para fazer a sua obra, o seu trabalho, a sua ligação. Então temos que a Igreja de Cristo necessita de crescer e só cresce se cada membro exercer a sua função. Qual é a tua função? Qual é o teu dom? Eu não sei. Se calhar também não sabe, não é? Meu irmão e minha irmã, se calhar também não sabes qual é o teu dom. Até posso saber. Pode ser um, pode ser dois. Hoje estive a pensar que lá em Braga temos músicos que sabem música, estudaram música, mas quando era eu, no meu tempo, só aquele que abriu o trabalho de dicionário é que sabia tocar música, sabia música, portanto ele tocava. Depois, a minha primeira esposa, ela apareceu, converteu-se, aceitou o Senhor, foi agregada à igreja, foi batizada, agregada à igreja, ela já tocava melhor, já conhecia melhor música. O irmão Ricardo depois fez parte e ela que foi para o seu lugar. Depois ela também partiu e fui eu para o lugar dela. Mas eu sou um só a tocar órgão, a tocar violino, não tenho um jeito. Queres tocar órgão? Aprendi alguma coisa, aprendi as notas, que a falecida me ensinou, aprendi as escalas, etc. A tocar com as duas mãos, aprendi isso tudo. Mas eu era só um remedeio. Mas depois apareceu o Joaquim, o irmão Joaquim, esse sabe música. E veio para a igreja, e toca, e até me ensina música. Então já me pus ao lado. Eu era só um remedeio. E depois veio a minha mulher ali. Então estes dois sabem tocar, sabem pôr os dedos, sabem fazer sair os sons do instrumento. E eu estava lá, às vezes o dirigente da igreja obriga-se a isto, a pôr um sapateiro a fazer facos, a ser alfaiate. Isto é figurado. Às vezes
Os dirigentes da igreja têm dificuldade em colocar alguém num determinado lugar, exercer um dom que não lhe pertence, porque outro que o tem não o põe em funcionamento. Nós, cada um de nós, temos o nosso dom, seja ele qual for. Eu li de um irmão de uma igreja que a única função dele era abrir a porta de manhã para os crentes entrarem. E assim decorreu, dizia a história, durante muitos anos, que ele chegou velho, sempre a fazer a mesma coisa. Abrir a porta da igreja para, na hora de culto, os crentes poderem entrar. Mas um dia os crentes vieram e foram-se acumulando à porta porque o porteiro não apareceu, o chaveiro não apareceu. Oh, que foi? Só aí é que eles viram a importância de uma chave. Um homem tem uma chave para abrir a porta. Ele tinha partido essa noite, ele tinha partido para o Senhor. Coisas simples, mas que são precisas. Limpar o chão, limpar a mobília, limpar os bancos, que aqui são cadeiras, seja o que for. Tudo é necessário cantar, tão bonito, ler a palavra de Deus. Às pessoas que vêm assistir ao culto, etc, etc. Há muita coisa para fazer, não é só pregar, é também fazer aquilo para o qual fomos vocacionados pelo Senhor, pôr em exercício os dons que o Senhor nos conferiu. E assim a igreja cresce. Li uma coisa interessante, por acidente, estava a ler o livro do Walter Alexandre, se calhar todos nós conhecemos, esse irmão, e ele disse, tinha lá um dito que diz assim, eu vou ler. E eu sei quando é que uma pessoa está crescendo espiritualmente, diz quem escreve o tal Andrew Bonar. À medida que for crescendo, o crente exaltará o Senhor Jesus, falará menos daquilo que ele mesmo é ou está fazendo e tornar-se-á menos e menos importante na sua própria estima até ao ponto de desaparecer como a estrela da manhã ao despontar do sol. Quer dizer, quanto mais pequeno, à medida que o crente cresce na fé da espiritualidade, vai crescendo, ele vai-se julgando cada vez menos importante para dar importância àquele que o chamou para o seu serviço, para o seu ministério. Lemos no livro dos Atos, no capítulo 2, eu queria deixar alguns apontamentos-chave, não há tempo para esmiuçar tudo. Como é que a Igreja começou a crescer? Aquele capítulo é fantástico. A palavra fantástica não deve existir na linguagem divina, né? Na linguagem de Deus. Fantástico em fantasia. Aquele capítulo é formidável. Ali, o escritor de Atos, que terá sido São Lucas, ele explica-nos como é que a Igreja crescia. E depois de terem recebido o Espírito Santo, lemos quase no fim do livro, versículo 47, diz que todos os dias o Senhor acrescentava à Igreja aqueles que se haviam salvado. Porquê? No versículo anterior explica, os versículos anteriores, porque eles estavam unidos em oração. E eles estavam unidos em volta da palavra de Deus. E eles estavam unidos entre si, que até davam aos pobres, àqueles que estavam necessitados, o sustento e o alimento que eles necessitavam. Eles estavam unidos na ceia do Senhor. Todos juntos. Nós lemos naqueles versículos coisa maravilhosa. Todos juntos oravam, todos juntos participavam na ceia do Senhor, todos juntos ouviam, liam, consideravam a palavra de Deus, todos até almoçavam ou jantavam juntos e viviam uma vida real, feita. É o corpo bem unido pelas juntas, pelas medulas, pelos nervos, eu fui a receber uma lição disto, o que é que junta, o que é que nos liga uns aos outros, liga os membros aos outros e pelos músculos também. E depois diz no versículo, no capítulo 5, nós lemos o seguinte: e a multidão dos que criam crescia cada vez mais. E no capítulo 6, versículo 1,
lemos ainda crescendo o número dos discípulos. E no versículo 7 diz, multiplicava muito o número de discípulos. E no capítulo 11, versículo 21, lemos ainda, grande número se converteu, cria e se converteu ao Senhor. No versículo 24, muita gente se uniu ao Senhor. Isto era a igreja em crescimento. O Espírito Santo se movia entre aquele grupo pequeno, inicialmente, 12 ou 120, como quisermos interpretar, se movia, o Espírito Santo se movia entre eles. E eles estavam todos juntos em oração, todos juntos em comunhão, todos juntos em ler e meditar na palavra de Deus. E o Senhor fazia crescer a igreja. Os membros estavam em ação. Não tinham tendões separados, nem músculos desativados. Eles se moviam uns com os outros e assim é crescido. Eu sou amigo do futebol, não vou futebol. Não. Já joguei futebol, mas e daí o bichinho. Não vou. Se eu tiver tempo de ver a televisão, mas é só se tiver tempo. Eu ontem ouvi um treinador, um jogador, eu já não sei, a dizer que nós precisamos estar todos unidos uns aos outros para podermos vencer aquele adversário. Os crentes, eu lembrei-me logo dos crentes, os crentes se moviam entre eles, os membros se punham em ação, permitindo que o Espírito Santo atuasse neles. Mas eles tinham recebido uma ordem que não estava a ser cumprida. O Senhor Jesus disse no versículo 8 do capítulo 1 dos Atos, antes de subir ao céu, vós sereis meus testemunhas em Jerusalém, em vossa terra, em Samaria, em vosso Egito, e até aos confins da terra. Mas eles estavam ali todos bem, muito bem, lá em Jerusalém, encostando-se uns aos outros, acarinhando-se uns aos outros, animando-se aos outros. No capítulo 7, o Senhor manda-lhes uma perseguição. E eles tiveram futuro. Mas como eles eram brasas vivas, eles incendiaram muitos lugares. Ao ponto de, quando São Paulo escreve a Epístola aos Gálatas, limpa aquele sítio, não me lembro onde, que a Galácia tinha mais de 200 igrejas. Agora São Paulo foi pelo ano 60, mais ou menos, foi morreu no ano 68, também na mesma altura do apóstolo São Pedro, ele morreu também, e nessa altura já havia 200 naquela terra da Galácia, fruto da perseguição movida, o Senhor permitiu que fosse movida lá em Jerusalém, para os crentes andarem a semear a palavra. Unidos, em movimento, membros atuavam e faziam o seu trabalho, espalhados para obedecer à ordem. Todo o edifício cresce, escreve São Paulo, sobre apóstolos, profetas e também isso, sobre o Senhor Jesus. Já falei demais, mais do que hora. Eu gostava de falar-vos do futuro da igreja. A igreja tem futuro. Políticos, futebolistas e etc. não tem futuro. O futuro fica aqui. Mas a igreja tem um futuro para a eternidade. Dizia o Senhor Jesus aos seus discípulos, 14, São João capítulo 14, convém-vos que eu lá, convém que eu guardei. E diz assim, se eu for, e foi. Se eu for, e foi. Virei outra vez, e lá está. E vos levarei para a igreja. Para que onde eu estiver, vós sejais também. O futuro da igreja é este. O futuro glorioso. Futuro junto com Deus, pela eternidade. Esta igreja que é chamada já no Cântico dos Cânticos, a rosa de Sharon, o lírio dos vales, mostrando a beleza
importância e também a humildade, esta que é chamada pelo próprio Senhor Jesus como a pérola que foi adquirida por um grande preço, na palavra da pérola, esta que é chamada pelo Senhor Jesus a minha igreja, que no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, e ele diz, isso não vou perdoar essa leitura, capítulo 5 da Epístola aos Efésios. E ele diz, no versículo 25, a meio do versículo, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo para ela. Entregou a quem? A duas pessoas, aos malvados que o carregaram na cruz. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo, a si próprio, igreja gloriosa, o turno da igreja. Igreja sem mácula, igreja sem ruga, quer dizer que não envelhece. Os anos não contam, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. O noivo, aquele que construiu a igreja desde a raiz, pondo-lhe fundamentos, é o mesmo que vai abraçá-la como noivo. E há várias passagens na Escritura que falam disso, como noivo da igreja. Meus irmãos, de facto, a igreja tem futuro. A igreja tem futuro, segundo a palavra de Deus. Tu tens futuro e eu tenho futuro. Porque fomos, porque somos, pela graça de Deus, membros desta igreja. Trabalhemos em contraditos. Satanás anda por aí muito furioso. Ele hoje está, eu verifico em Braga, e com certeza Águas Santas não é diferente, ele trabalha muito nas pessoas, procurando que as pessoas fiquem cada vez mais confusas, mais atordoadas, e não investigam no caminho, não sejam capazes de se perceber do caminho em que andam. Satanás está mexendo com as mentes dos homens e das mulheres. Os meios modernos de comunicação facilitam essa mexida nas mentes e nos corações. Passamos o que temos de fazer. És um membro da igreja, tens trabalho a fazer na igreja. Talvez não tenhas muito, mas tens um dom para pôr ao serviço do Senhor. Não sabes qual é esse dom? Talvez os anciãos da igreja, os anciãos da igreja possam ajudar a descobrir. Tens joelhos para te ajoelhar diante do Senhor e perguntar também, Senhor, qual é o meu dom? O que queres que eu faça? Foi a primeira pergunta, ou a segunda pergunta, que o apóstolo São Paulo, que os Salmos de Tarso, fez ao Senhor quando lhe apareceu. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Primeiro perguntou-lhe, quem és tu? E depois perguntou-lhe, o que queres que eu faça? Esta deve ser essa a nossa disposição diária. Como membros, perguntar, o que queres? Senhor, o que eu faço? Dá-me força, dá-me sabedoria, fazer aquilo que por mim não posso fazer nada. O próprio Senhor Jesus, o autor da igreja, o autor e construtor da igreja, e ele disse, vós sem mim não podereis fazer nada. Tipo, desta nossa insignificância, nós saímos, Senhor Jesus, meus irmãos, muito gosto de estar convosco nesta manhã. Vou partir já diretamente para Braga, porque o culto começou lá agora. Já começou, já. Eu ainda quero chegar ao tempo da mensagem. Desejo-vos, de facto, que os irmãos busquem na vossa vida, no vosso coração, junto com os anciãos, se necessário, junto com o Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Sou um membro do corpo, inativo, neste meu dedo, só chegar até aqui.
Não quero ser mais. É que direito. Porque, como disse às vezes, os dirigentes das igrejas têm que pôr um alfaiate, fazer sapatos, um sapateiro, a fazer alfaiate, a fazer fatos. Fatos sem quê, fatos sem quê. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado pelo convite.